Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, mais uma vez para falar sobre o meu Estado, que nos preocupa demais. O Rio Grande do Sul passa por uma situação verdadeiramente dramática. Não há uma melhor definição. Segundo estimativas da Secretaria Estadual da Fazenda, o Rio Grande do Sul deve fechar este ano de 2015 com um rombo de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Isto é aflitivo para o governador do Rio Grande do Sul e muito preocupante a todos nós gaúchos. Apesar das diversas medidas tomadas pelo governador Sartori, a dívida consolidada é 2 vezes maior do que a receita, ou seja, é o dobro da arrecadação anual. Esta crise vivida pelo Rio Grande do Sul, senhores senadores, não foi gerada nesse governo. Durante 4 décadas, as contas do Estado encontram problemas para serem fechadas. Entretanto, não pairam dúvidas de que os últimos anos contribuíram de forma determinante para o drama vivido nos dias atuais. Em 1998, mediante a negociação com a União, as contas públicas gaúchas ganharam sobrevida. Entretanto, o salto de 247%, não há engano nesse número, o salto de 247% do IGPDI, índice então usado na correção dos valores da dívida, começou a inviabilizar a capacidade de adimplência do Estado. Hoje, só a dívida com o governo federal, a dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal é a maior do país. É de 47 bilhões de reais e consome 13% do orçamento todos os meses. Como se isso não fosse o bastante, a folha de pagamento do governo gaúcho disparou nos últimos anos. Desde 2005, o total gasto com o funcionalismo saltou de 8,5 bilhões de reais para 24,7 bilhões. São números alarmantes, é claro. Como pode um Estado encontrar equilíbrio com uma folha tão alta entre salário e encargos? O Rio Grande do Sul gasta, atentem, senhores senadores, o Rio Grande do Sul gasta 75,5% da sua receita com a folha de pagamento, incluindo servidores ativos, aposentados e pensionistas. Se entre 1970 e 1998, quando foi renegociada a dívida gaúcha, cresceu 27 vezes. Recentemente, todos os limites foram ultrapassados e, por isso, a situação agravou-se tanto. Esta herança maldita, que foi passada pelo governo último, o governo Tarso, foi uma dívida pública que hoje soma 61 bilhões de reais. Todos os meses faltam 400 milhões para fechar as contas. O Estado deve fechar o ano com 5,4 bilhões de déficit, como já foi dito há pouco, principalmente decorrência da dívida previdenciária, que é a verdadeira bomba fiscal do Rio Grande do Sul. A situação é tão dramática que cada gaúcho já nasce devendo R$ 4.400. Quem paga pelo desequilíbrio fiscal das contas do governo, portanto, são os próprios gaúchos, que não podem continuar a ser punidos por esta herança recebida do governo petista. Naturalmente, o drama tem chegado, principalmente nos últimos meses, tem chegado à vida das famílias do Rio Grande do Sul. E aí estão os resultados de hoje. Bloqueios nas saídas dos quartéis. O policiamento ficou muito escasso para guardar a segurança dos gaúchos. Policiamento a cavalo limitado. Cidades cada vez mais perigosas. Dobrou o número de roubos de carros. E os poucos brigadianos que fazem o policiamento também enfrentam riscos mais altos. Isso sem falar no ensino, porque 90% das escolas públicas estaduais estão paradas. Ontem, o governador Sartori saiu de Brasília desolado, depois de uma conversa com o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que acolheu
que acolheu o requerimento da União e bloqueou os repasses ao Rio Grande do Sul, assim asfixiando completamente o Estado, que não atendeu, esse ministro Marco Aurélio, não atendeu o apelo candente do governador. A insensibilidade do governo federal, por outro lado, com o nosso Estado, é assustadora e decepcionante. O Rio Grande do Sul foi simplesmente abandonado pela chefe da federação, quando é bom lembrar que a União é uma entidade. A federação é a mãe que reúne os filhos, as unidades federadas. Dilma, presidente desta federação, maltrata o povo gaúcho. A obrigação federativa da União seria de proteger e defender os entes federados, o que não acontece. Não tem agido desta forma, ao contrário. Há mais do que apenas insensibilidade, há descaso. Nesse sentido, assinei um projeto de lei complementar que propõe mudança radical no índice de correção do valor da dívida dos estados e municípios com a União, visando principalmente o Rio Grande do Sul. Fui acompanhado pelos nossos outros senadores, Ana Amélia e Paulo Paim, e a maioria dos nossos deputados federais que assinaram uma moção de apoio a essa medida de lei complementar. Diante desta situação, o governador Sartori tem agido de todas as formas possíveis para evitar o pior, se é que ainda há o pior. Cortes de gastos, de cargos de confiança, extinção de secretarias. 10 secretarias foram recentemente extintas no governo gaúcho e adoção de atos legislativos. O governador deve ir além, desonerando o Estado mediante a venda de ativos e empresas públicas que pesam no orçamento do Estado. Uma atitude, evidentemente, que exige coragem e determinação. Mas coragem é a palavra que sempre definiu os gaúchos. Um povo aguerrido, virtuoso, empreendedor, capaz de levantar-se e enfrentar as suas batalhas com ousadia e bravura. Digo isto, senhores senadores, para adiantar que nem tudo é pessimismo no Rio Grande do Sul nesse momento. Senador Lazier, Sim. Quando possível, Vossa Excelência me conceda uma parte? Pois não, senador Cássio. Primeiro, para trazer uma palavra de solidariedade ao povo gaúcho. O Brasil inteiro acompanha com muita preocupação tudo o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, um estado que tem laços históricos de aproximação, de fraternidade com a minha querida e amada Paraíba. Estamos umbilicalmente unidos na nossa trajetória histórica, apesar de tão distantes geograficamente. Todo o esforço que o governo do Estado vem fazendo se assemelha a episódios que tive a oportunidade de viver como governador da Paraíba, quando, a partir de 2003, quando assumi o honroso cargo de governador, iniciei um processo de ajuste fiscal naquele estado que a altura comprometia nada menos do que 14,7% de suas receitas com o pagamento da dívida pública, e ao cabo e término do meu mandato, esse comprometimento tinha sido reduzido a aproximadamente 7% das receitas. Quando assumi em 2003, para cada real que a Paraíba arrecadava, nós devíamos R$ 1,30. Ao final do meu período, essa relação receita-dívida havia caído para R$ 1 de arrecadação e 0,60 centavos de dívida. E quero, além dessa palavra de solidariedade, para que haja sensibilidade com o Estado do Rio Grande do Sul, e a realidade do Rio Grande do Sul não difere de outras unidades federadas, inclusive de municípios, e trago o exemplo do prefeito do meu partido, o prefeito do PSDB, Romero Rodrigues, de Campina Grande, que, diante da gravidade de crise, cortou o seu próprio salário em 40%, o salário do vice-prefeito, salários dos cargos comissionados, tem adotado um conjunto de medidas para garantir que a cidade de Campina Grande possa cumprir com suas obrigações básicas, essenciais, diante do descaso e do descompromisso que o governo federal demonstra com aquela cidade. Inclusive, amanhã, a presidente da República, Dilma Rousseff, estará na cidade entregando 2.000 casas, cuja construção e o projeto foi iniciado também ao tempo em que eu era governador. Providenciamos o terreno para a construção das casas, a chamada pública,
a empresa Rocha Cavalcante foi a vencedora desse certame, o Banco do Nordeste fez o financiamento, o Banco do Brasil, melhor dizendo, fez o financiamento. Então, é com muita alegria que eu vejo um projeto que nasceu, que foi trabalhado no meu mandato ainda de governador, está sendo concretizado nesse instante. Mas há, de fato, esse descaso, essa insensibilidade do governo federal para com os entes federados. Então, pedindo desculpas por ter me prolongado um pouco numa parte, mas que fique consignado, que fique não apenas a solidariedade deste senador, mas do nosso Estado, que sempre teve com o Rio Grande do Sul laços históricos e características muito peculiares de coragem, de braveza, de determinação para enfrentar e vencer os seus desafios. O Rio Grande do Sul será, mais uma vez, mais forte do que essa crise e saberá superar com a força da sua gente, com a determinação do seu povo, esse momento dramático de sua história. Obrigado por sua parte, senador Cássio Cunha Lima, que reforça esse nosso sentimento de decepção com a desatenção do governo federal, o descaso com o Rio Grande do Sul, terra adotiva da Presidente da República. Não tem havido até agora nenhum aceno, nenhum gesto, nem mesmo de solidariedade, quanto mais de apoio para aliviar essa crise tenebrosa e jamais vista no Rio Grande do Sul. Mas eu estava me preparando para dizer que nem tudo é pessimismo, senadora Ana Amélia. Se me permite uma parte também, senador Lazier, eu só não cheguei no início do seu pronunciamento porque representei Vossa Excelência agora no Supremo Tribunal Federal numa audiência da COMAP, que é a Confederação dos Aposentados Brasileiros, numa audiência com o ministro Fachin, para tratar de um tema muito caro também a outro colega nosso, senador Paulo Paim, que trata da desaposentação. Essa matéria está em julgamento no Supremo, já foram emitidos alguns votos, e eu queria, então, dizer-lhe que estava ali e falei no seu nome, que também a representação temos trabalhado em conjunto. Agradeço. A referência estava também no outro compromisso, mas tinha conhecimento da sua presença lá. E eu queria, então, dizer a Vossa Excelência que nós temos feito a nossa parte aqui nas questões do nosso limite de atuação. A reunião da bancada do Rio Grande do Sul, inclusive com uma agenda específica com o ministro Joaquim Levy, e também a mobilização na iniciativa conjunta dos 3 senadores com uma matéria que pode resolver não o problema do Rio Grande do Sul, mas, como disse o senador Cássio Cunha Lima, problema de outros municípios e estados que, da mesma forma, fizeram contratos com esse acordo da dívida, que cada dia que passa se torna mais compreensivelmente impagável. O juro cobrado é juro de usura, de agiotagem, e embora respeitemos as regras do jogo, que é um contrato, né, não podemos quebrá-lo unilateralmente, mas entendemos que é preciso modificar os critérios deste acordo conforme o projeto que nós assinamos, senador Lazier Martins. Agora, de fato, essa questão me chama mais pelo lado de que o governador do PMDB mereceria ter do próprio partido também um apoio solidário partidário. Afinal, o vice-presidente da República é do PMDB e eu recebi uma informação de que o vice-presidente Michel Temer está conversando com o ministro Joaquim Levy, que se dispôs a dialogar mais sobre o caso específico do Rio Grande. A situação do Rio Grande não é isolada, é a mais grave, mas não é só o Rio Grande que está sofrendo isso. O senador Cássio lembrou do caso de alguns municípios. Lá no Rio Grande do Sul, o prefeito lá de Santa Cruz do Sul, do nosso estado, reduziu os salários dos secretários para poder sobrar dinheiro para pagar as despesas, os custeios de educação e saúde. Em Canela, o prefeito também não pagou o salário dele para poder pagar para os servidores. Então, a situação é uma cascata, uma bola de neve que está se avolumando porque reduziram os repasses da União,
que fez festa com chapéu alheio durante muito tempo, e agora quem está pagando a conta são os estados e municípios. E que, como o Rio Grande do Sul, precisa de uma atenção de um estado tão rico como o nosso, realizando a Expo Inter agora, demonstrando a vitalidade do setor agropecuário, e é o único setor que está dando boas notícias para a economia brasileira. Então, eu queria me solidarizar à manifestação de Vossa Excelência e dizer que nós, o senador Paim, eu e Vossa Excelência, temos aqui trabalhado intensamente para atender o nosso estado do Rio Grande do Sul, que nós tanto queremos bem, e temos tido apoio também. O senador Dário Berger aqui já manifestou várias vezes essa solidariedade. Parabéns, senador Lazier Martins. Muito obrigado pela parte, senadora Ana Amélia. De fato, nós temos lutado em conjunto, procurando encontrar soluções para o Rio Grande do Sul. E uma das últimas medidas, eu havia me referido há pouco, é o projeto de lei complementar que procura reduzir a correção, o índice de correção da dívida do Rio Grande do Sul. Se nós conseguirmos êxito nesse projeto, nós teremos dado uma grande contribuição. Mas eu estava começando a dizer, senadora Ana Amélia, que nem tudo é pessimismo, tem coisas boas, e exatamente ia falar sobre a Expo Inter, onde certamente a senadora vai estar amanhã na inauguração oficial, às 10 horas da manhã, e lá estarei também prestigiando este setor, que é a verdadeira salvação da lavoura do Rio Grande do Sul. É o setor produtivo, o setor primário, que o nosso presidente da Farsul costuma dizer, o setor primeiro, porque sem alimentos não se vive. Mas é realmente o setor vital da nossa economia, que mostra a determinação da gente que trabalha no agronegócio. Apenas e apesar da nossa economia tão diversificada, aí está a excelência do campo que ensina como é possível criar riqueza, ser competitivo, eficaz nos momentos de crise como agora. Por isso, então, me orgulha estar acompanhando, amanhã estar presente, como estará também a senadora Ana Amélia, na abertura oficial da 38ª edição da Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários. A Expo Inter, uma tradução da excelência do povo gaúcho. Um evento que movimentou mais de 2 bilhões e 700 milhões no último ano. A maior parte no setor de máquinas e implementos agrícolas. Entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro, assistimos a 500 eventos simultâneos no Parque Assis Brasília, em Esteio, e mais de 4.500 animais de 160 raças animais expostas na maior feira do Brasil, deste setor. A iniciativa privada, que busca sempre os caminhos da eficiência e boa gestão, pode servir de inspiração para os governos. No mês de maio de 2015, o Rio Grande do Sul exportou o montante de $1.582 bilhões, sendo $1.136 bilhões, 71%, portanto, provenientes do agronegócio. O saldo da balança comercial do Estado foi de $784 milhões, enquanto o saldo, presidente Dário Berger, enquanto o saldo da balança comercial dos produtos provenientes do agronegócio foi de $1.087 bilhões. Apesar do setor ter sido afetado pela crise, 2 dos principais grupos apresentaram crescimento nessa comparação: cereais e o fumo e seus produtos. A qualidade do agronegócio gaúcho é reconhecida por todos os cantos do planeta. Somente para a China, principal destino comercial do setor, exportamos Perdoe, é o defeito de falar alto, senhor presidente. A quem não teria, a rigor, esse problema, porque a minha vida sempre dependeu da fala. Mas eu estava dizendo que, apesar do setor ter sido afetado pela crise, 2 dos principais grupos apresentam um crescimento nessa comparação: os cereais e o fumo e seus produtos.
Somente para a China, principal destino comercial do setor, exportamos 1.272 bilhões de dólares do total. Seguida pela Coreia do Sul, Vietnã e Estados Unidos, exportamos para a Ásia, União Europeia, Oriente Médio e países árabes, além do Mercosul, entre outros blocos e regiões. A Expo Inter traduz nossa excelência, nosso espírito do povo gaúcho. Em momentos de crise, é preciso lembrar daquilo que somos capazes e buscar inspiração em nossos empreendedores, que são a marca do Rio Grande do Sul. Foi pelas mãos de imigrantes que nosso Estado foi constituído. Ali não nasceram grandes empresas, ou só nasceram grandes empresas que geram uma infinidade de empregos. O universo que gira em torno do campo é a maior prova disso. Nada menos que 38% da nossa economia provém do agronegócio. Inovação, dinamismo e competência são as marcas que acompanham o setor. E é isto que buscamos de nossos governantes hoje. Se o Estado tivesse sido dirigido dentro dessas premissas, não estaríamos enfrentando esta situação de penúria das finanças públicas que hoje atravessamos. Os princípios de nossos empreendedores deveriam ser melhor absorvidos pelos poderes públicos como modelo de gestão, enxugar as despesas, focar na eficiência e evitar o desperdício. Encerro dizendo mais uma vez, quando lamentamos a crise das finanças do Rio Grande do Sul, que felizmente temos o agronegócio. E o agronegócio gaúcho é, em última análise, como disse há pouco, a verdadeira salvação da lavoura gaúcha. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhores senadores. Muito obrigado.